Olá, sejam todas bem-vindas a mais um devocional diário edificando vidas. Estamos no nosso devocional de Provérbios, estamos nessa leitura preciosíssima sobre a sabedoria de Salomão, aquilo que ele tem deixado aqui na Bíblia para nós. E agora estamos lendo de um modo mais didático. Estamos lendo aqui de forma a realmente meditar um a um dos versículos, aquilo que ele tem nos trago, quais são as chaves que foram deixadas aqui para nós. Quais foram as chaves que Salomão deixou aqui descrito para que nós pudéssemos estar aplicando em nossa vida, para que nós possamos estar agindo de maneira sábia, para que nós possamos estar aplicando a Bíblia em nossa caminhada, em nossa jornada aqui na Terra. Amém? Então hoje nós estaremos lendo o capítulo 7. Capítulo 7 fala novamente sobre a mulher adúltera. Olha só quão frisado está sendo esse tema, né? Sobre o adultério, sobre a mulher adúltera, né? E hoje, esse capítulo 7, ele traz, o autor conta uma história sobre como a mulher consegue atrair o homem para a sua teia. Então, como que ela usa das suas artimanhas, como que ela usa ali do seu poder de sedução para estar atraindo o homem. Então, o capítulo 7 fala assim, mais advertência contra a mulher adúltera. O subtítulo é esse, mais advertência contra a mulher adúltera. Aí aqui o mestre, né, o pai, o mestre, o nosso pai, né, então tudo isso pode ser aplicado dessa uma pessoa que instrui para o seu filho, né, a respeito desse tema. Então, mais uma vez falando sobre a mulher adúltera, sobre o adultério. Então, vamos ler hoje o capítulo 7 para ver o que mais está, como que vai ser essa história. Vamos aqui ver a história que o autor contou a respeito dessa teia que a mulher conseguiu levar o rapaz, envolver ele. Aqui começa o seguinte: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata-os aos dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Então aqui, novamente, né, o mestre, o pai, o Senhor nos falando para guardar os mandamentos, para guardar aquilo que é falado a respeito da mulher, né, que lisonjeia, da mulher que é adúltera, para que nós possamos, para que se afaste, né, desse tipo de mulher. Então aqui, logo no início, nos primeiros versículos, vem a confirmação de vários outros versículos atrás que falavam a respeito da mulher adúltera e falando sobre o ouvir, sobre o guardar, sobre realmente aplicar aquilo que se ouve, aquilo que se aprende em nossa caminhada, em nossa vida. E aqui é interessante que ele fala, dize a sabedoria, que ela é tua irmã. Então, assim, que a sabedoria realmente ande junto com a gente, que a sabedoria ela ande ali por perto, como se fosse uma irmã mesmo, como se fosse uma irmã andando, caminhando, vivendo, comendo, dormindo ali junto, o tempo todo que é convivência, para considerar a sabedoria como se fosse nossa irmã. E juntamente com a sabedoria, considerar que o entendimento é como um parente nosso também. Então, a sabedoria e o entendimento caminhando junto conosco, mais de perto, para podermos nos livrar dos laços
que vamos encontrar pela caminhada. Então, a partir do versículo 6, né, vamos dar sequência aqui. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo e que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro. Então aqui fala sobre a situação de um rapaz, esse que está instruindo, ele conta aquilo que ele viu, a cena que ele presenciou lá da janela do apartamento, da casa dele. Ele olhando lá na rua viu um rapaz que ia e vinha, que estava ali rondando, né, a casa ali dessa mulher que era estranha. E ele percebeu que ele não tinha um juízo ao fazer isso, porque deu a entender realmente que ele estava aguardando por essa mulher, que ele estava ali esperando escurecer para que ela pudesse sair ao seu encontro. E aqui damos sequência a essa história, olha só. Então ela saiu ao encontro, né? Aqui. E crescente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora, está nas ruas, ora, está nas praças, espreitando por todos os cantos. Olha só, aqui ele descreve que ela saiu com as vestes de prostituta, né? Com a roupa que não era adequada ali para uma mulher, realmente que era uma mulher, não era uma roupa apropriada para uma mulher que fosse uma mulher séria, uma mulher que realmente fosse uma mulher casada, que levasse o casamento a sério. Então aqui ele fala que ela saiu com vestes de prostituta e que às vezes ela estava pelas ruas e outras vezes ela estava pela praça. Então ele já estava observando essa mulher há algum tempo. Então por isso ele está aqui contando, né, que às vezes ela se encontrava pelas ruas, outras vezes pelas praças, e astuta de coração. Então, falando sobre a astúcia que ela trazia no coração dela, né, e dizendo que ela se mostrava totalmente apaixonada, inquieta perante as pessoas, né. Então, ainda fala que cujos seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Então aqui podemos perceber que a mulher, essa mulher com vestes de prostituta, que não parava em casa, né? Que hora estava na esquina, hora estava nas praças, já chegou abordando o rapaz ali, dando um beijo. Ela não guardou segredo nenhum. Ela já veio contando que precisou fazer sacrifícios pacíficos para poder estar ali. Sabemos que quando tem muitas dessas mulheres que fazem simpatias, fazem realmente sacrifícios, fazem realmente algum tipo de coisa para se manter ali atraente para os homens, né? Fazem pactos, né? E ali às vezes fazem alguns banhos, fazem algumas oferendas, algumas ofertas para poder
tentando as entidades, aqueles que elas cultuam, fazer com que os homens sejam realmente atraídos para elas, por elas. Então, aqui ela não escondeu que fez sacrifício pacífico. Aqui ela chegou contando: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso, saí a teu encontro e buscar-te e te achei. Então, ela fala que foi, pagou o voto, né, de um sacrifício que ela tinha feito, de um pacto que ela tinha feito, para poder ser vista, ser atraente para esse homem, para esse rapaz. E ela fala que saiu ao seu encontro e te encontrei. Então ela fala que foi diretamente para encontrar com ele mesmo, que não foi nada o acaso, que ela estava ali por causa dele, acendendo ali uma chama no coração dele ali, como se fosse de verdade, né? Como se ela realmente estivesse ali porque gostava dele e não por causa que ela já faz isso, né? Porque pela descrição aqui que o autor fala, é que ele já tinha visto essas cenas várias vezes, né? Ora na esquina, ora na praça. Então, eles não era a primeira vez. E que ela saindo com vestes de prostituta, né? Então, ali ela conta que foi feito um sacrifício pacífico e que ela saiu ao encontro deste rapaz. E ali ela fala: já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Então ela diz que já está tudo preparado, que ela saiu para ir ao encontro dele e que já deixou tudo na casa dela preparada. Uma cama já arrumada, toda perfumada, já jogou ali os perfumes, já deixou o ambiente todo preparado e faz um convite para ele. Olha só: vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetiel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Então aqui ela fala: vamos lá para casa, que eu já deixei a cama arrumada, toda perfumada, porque meu marido, eu sou casada, mas meu marido não está em casa, meu marido saiu para trabalhar e ele só volta quando for lua cheia. Então, por esses dias, eu estou só, vamos lá para casa e fique comigo até de manhã. Então ela faz esse convite para ele. E aqui fala: levou consigo um saquetiel de dinheiro, por volta da lua cheia ele tornará para casa, seduziu com suas muitas palavras. Aqui que ela continuou seduzindo com palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Então aqui o autor fala, né, que ela falou tanto ali, seduziu, tantas lisonjas, que convenceu ele de ir para casa, mesmo sabendo que ela era casada, que o marido estava fora do trabalho e que era uma situação perigosa, mas depois de se deixar ser seduzido com as palavras dela, com o jeito dela, ele seguiu ela para casa. E o autor fala: como um boi para o matadouro. Então, como aquele como um cervo que corre para a rede, até que a flecha ela atravesse o coração. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Então,
aquilo que foi falado lá atrás no capítulo 5 e vários outros capítulos também foi citado, que o adultério ele leva a pessoa para um caminho de morte, ou para uma morte física, ou para uma morte espiritual. E aqui no finalzinho termina falando o seguinte: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. No versículo 27 encerra dessa forma. Então ele fala, ele advertindo novamente o filho: fuja do caminho dela, não vá até a casa dela, porque ela feriu a muitos, muitos foram mortos, e o caminho da casa dela é um caminho que leva à sepultura. Então o autor fala aqui e explica, conta a história, então trazendo a situação, frisando, para que não se caia no caminho da imoralidade, para que não se caia no caminho da mulher que é uma mulher adúltera, né? De uma mulher que lisonjeia, de uma mulher que ela arquiteta tudo e ela não escondeu nada daquele que foi. Ela disse que era casada, ela disse que pagou sacrifício para aquele momento, que deu um sacrifício para que aquele momento ocorresse. Então ela se abriu ali e mesmo assim veio uma cegueira, né? Uma cegueira em volta do rapaz, e ele seguiu e ele foi. E aqui no final o autor conta que muitos morreram no caminho da casa, por ela, muitos foram mortos por ela, que o caminho da casa dela é um caminho de sepultura, é um caminho que leva à morte. Amém? Então o capítulo 7 traz mais uma vez a advertência contra a mulher adúltera. E aqui hoje trouxe uma história, né, uma situação de um caso de que ocorreu, e o mestre explicando ali novamente para o filho por que correr, por que sair desse tipo de situação, por que não ir para o caminho do adultério, porque é um caminho que leva à sepultura, é um caminho que leva à morte. Amém? Então, neste momento, vamos orar, né? Vamos orar ao Senhor pela palavra de hoje, por mais um ensinamento que Ele nos deu, que Ele tem nos revelado nessa caminhada, nessa jornada por provérbios, né? Pelo livro de provérbios. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos, papai, te dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos dar todas essas chaves, por abrir os nossos olhos, ó Pai, quanto o caminho que não devemos seguir, por mostrar de diversas formas, Senhor, que o caminho que nos leva à perdição, que nos leva à sepultura, é um caminho que precisa ser evitado, é um caminho que precisa ser desviado dos nossos pés, Pai. Por isso, Pai amado, Pai querido, queremos te dar graça por mais essa palavra, queremos te dar graça por todo o entendimento, Pai, que o Senhor tem nos dado esses dias, por toda a clareza que o Senhor tem nos mostrado, ó Pai, as situações, ó Pai, para que realmente a Tua palavra venha ficar gravada e guardada em nossos corações.
Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer por mais esse dia. Queremos te agradecer por mais este devocional. Que o Senhor cubra a casa de cada uma dessas mulheres, ó Pai, que aqui participam comigo todos os dias com este devocional, buscando mais de Ti, buscando mais sabedoria, mais entendimento da Tua palavra. Pai amado, Pai querido, que nós permanecemos buscando a Tua presença, buscando pelo Teu ensinamento, Pai, e que os nossos corações estejam abertos, permitindo que a Tua palavra venha ser enraizada em nossos corações. Para a honra e glória do Teu santo nome, te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém, mulheres abençoadas. Encerramos hoje o nosso 7º capítulo, de Provérbios. E amanhã voltamos com o capítulo 8. E não deixe de fazer suas anotações, não deixe de ler novamente agora de forma mais tranquila, agora buscando mais entendimento, porque tem mais pérola para sair daí, tem mais ouro. A palavra do Senhor é ouro. Então vamos estar buscando deste ouro que está aqui à nossa disposição. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre os lares de cada uma de vocês. E até amanhã.